A Bíblia vai falar que Jó era um homem temente a Deus e justo. Mas a Bíblia fala que o Senhor dá permissão ao inimigo das nossas almas para que Jó seja provado. A Bíblia também vai falar que os homens e mulheres que são agradáveis a Deus são forjados através das provações. Muitas vezes nós não compreendemos e nós nem entendemos as situações adversas, os de repentes que a vida nos proporciona. A Bíblia fala que quando o Senhor dá uma ordem aos seus discípulos, vai e atravessa para o outro lado. A Bíblia fala que imediatamente o Senhor sobe para o monte, eles entram no barco e começam a remar para o outro lado. Mas a Bíblia fala que no meio do caminho, meio do caminho. A Bíblia fala que no meio do caminho, a Bíblia fala exatamente assim, com essas palavras: e de repente, os ventos ficaram fortes, as ondas começaram a chicotear o barco, e os discípulos tiveram medo. Preste atenção, medo é um sentimento que eu e você vai sentir, é natural. O que nós não podemos deixar é que esse medo nos paralise. O que esse medo faça com que a gente não experimente o melhor de Deus para as nossas vidas. Quantas pessoas que por causa desse medo, elas param em determinado ponto, que é chamado meio do caminho, retrocedem e não experimentam aquilo que Deus tem para mim e para você. Porque preste atenção, eu já falei isso algumas vezes aqui, eu vou repetir para você entender. Deus não vai preparar nada para você. Deus não vai preparar uma bênção, uma vitória para você. Isso já está preparado. O melhor de Deus para a tua vida, ele já está pronto, já existe. A vitória, a bênção, ela já está pronta, ela já está preparada. Deus está preparando você para receber isso. Essa é a diferença. E como que Deus vai preparar eu e você? Dando uma ordem: pega o barco e atravessa para o outro. Só que no meio do caminho, muitas vezes, os ventos vão ser revoltos em nossa vida. Muitas vezes, essas ondas que através do vento se levantam, elas vão chicotear o barco. E muitas vezes você vai sentir esse medo. E o barco vai parecer que vai a pau a pique. Vai parecer que vai naufragar. Vai balançar para um lado, vai balançar para o outro. Mas preste atenção, a Bíblia fala que quando o barco começa a balançar e parece que vai naufragar, a Bíblia fala que lá do alto, Jesus observa os seus discípulos. Preste atenção, Deus tem um propósito na sua vida. Só que no meio desse propósito, vamos passar por algum processo. É o processo do parece que vai naufragar. Mas preste atenção, esse mesmo Deus que deu a ordem para você atravessar, Ele está lá do alto te olhando. E a Bíblia fala que no meio desse processo, onde até Pedro, que era marinheiro, sentiu medo, a Bíblia fala que lá do alto, Jesus vendo isso, vendo as ondas chicoteando o barco, e as ondas que chicoteiam o barco, são tudo aquilo que só você sabe o que você está passando, porque é no de repente. Sabe, as pancadas que a vida está te dando nesse momento, são as ondas. Mas preste atenção, Jesus está vendo lá do alto essa situação, lançando. A ordem quem deu foi? Então se Ele deu a ordem, continua remando. Jesus está te observando. E no momento exato, a Bíblia fala que Ele desce do monte, e para chegar mais rápido, para atravessar mais rápido,
para te alcançar mais rápido em meio às tuas dores. Quando o barco parece que vai naufragar, que parece que você não vai chegar, a Bíblia fala que ele vai andando ele vai pisando por sobre as águas, por sobre as ondas, por sobre os mares revoltos, sabe? Isso representa Jesus pisando. Ele é maior que os teus problemas. Jesus está pisando na tua adversidade nessa noite. Jesus está pisando na tua dificuldade. Jesus está pisando naquilo que está te fazendo mal, que está te chicoteando. Jesus está pisando nessa noite no teu de repente. E ele vai te alcançar. E a Bíblia fala que quando ele chega lá, o mar se acalma, os ventos se acalmam, e ele se surpreende com Jesus. E a Bíblia fala que eles atravessam para o outro lado. Sabe, o de repente da tua vida hoje, não vai fazer você naufragar. O de repente da tua vida hoje, é apenas um processo. Fala para o teu irmão, o de repente da tua vida hoje, é apenas o processo de Deus melhorar para te forjar e para te provar. Mas o mesmo Deus que deu a ordem para você chegar do outro lado, também vai ser o Deus que vai contigo até o final. Ele está contigo nas horas boas e nas horas ruins. Comecei falando de Jó. Jó era um homem justo e temente a Deus. E a Bíblia fala que o de repente da vida alcança a vida dele. Ele perde seus filhos, ele perde seus bens, e ele perde a sua saúde. Mas no final da história de Jó, quando tudo parece que está perdido, quando tudo parece que está perdido, a Bíblia diz que em meio às dores de Jó, ele ainda tem força para orar pelos seus filhos. Sabe, Jesus está falando isso para você nessa noite, sabe? Você está talvez passando algo difícil. Talvez hoje você não tenha nem força para se levantar, nem lágrimas para chorar. Mas Jesus está falando, continua fazendo a obra, continua fazendo a minha vontade, continua em mesmo a tua fraqueza, porque quando tu está fraco, é que tu se torna forte. Continua lutando, se não der para andar, se rasteja, mas vai ao encontro de Jesus, vai ao encontro do centro da vontade desse Deus, porque a Bíblia fala que mesmo fraco, debilitado e perdendo tudo, Jó ainda tem forças para orar pelos seus amigos. E a Bíblia fala que após ele orar pelos seus amigos, Deus, em meio às fraquezas de Jó, restaura a sua saúde, restaura os seus bens e dá nova família para Jó, dá novos filhos para Jó. E aí Jó vai dizer assim: Jó abre o seu coração diante de Deus e declara: sei que tudo podes realizar quanto desejares, e absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Vai dizer assim: de fato, os meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito. Contudo agora, os meus olhos te contemplam. Sabe, Deus está levantando pessoas nessa noite aqui nesse lugar. Deus está restaurando sonhos nesse lugar nessa noite. Sabe esse processo que você está passando? Vai passar. E aí você vai se levantar os seus olhos e vai dizer: antes eu só ouvia, mas hoje, Senhor, eu te contemplo.